Olá pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e aprofundamentos da geometria plana. E a ideia agora é trabalhar com um assunto bem especial, que é um assunto complicadinho para o aluno, porque nós vamos vincular essa análise aqui dentro da geometria espacial, né? Quando vocês forem fazer uma questão de geometria espacial, normalmente vem aquele texto que diz assim: uma pirâmide ou um prisma está inscrito numa figura. Ok, que figura é essa? Normalmente nós trabalhamos com triângulos, quadrados, hexágonos e obviamente a circunferência está sempre envolvida nessa estrutura aqui. Gente, a ideia é a seguinte: quando a gente fala na palavra regular, nós estamos dizendo que todas as arestas são iguais, né? São côngruas. Então nós estamos falando do triângulo equilátero, do quadrado e do hexágono regular. Beleza? Ou seja, todas as arestas aqui são iguais. Beleza, então a ideia é a seguinte: figuras inscritas na circunferência, eu crio uma regrinha mnemônica aqui para vocês associarem rapidamente. Coloquem assim: L igual a R raiz em todas essas três estruturas aqui, ó. L igual a L, R raiz, tá? Vamos associar rapidamente aqui uma ideia, começando aqui digamos, do triângulo equilátero que está inscrito na circunferência. Então lembrem, triângulo equilátero, tá? Os três lados iguais. Vamos começar então com o número 3, aí nós vamos caindo aqui para 2 e aqui para 1. Gente, isso aqui é só para vocês memorizarem facilmente, mas evidentemente a gente tem que saber da onde saiu isso aqui, né, gente? Porque se a gente esquece dessas regrinhas aqui, né, que o triângulo equilátero tem o L igual a R raiz de 3. É fácil, se a gente sabe isso aqui decorado, é evidente que a gente pega o raio da circunferência, joga aqui, eu já sei o lado do meu triângulo equilátero, né? Se eu tenho o raio da circunferência, eu jogo aqui o raio, eu já sei o lado do meu quadrado. Exatamente que o lado do meu hexágono seria o quê? Igual ao raio, porque o raiz de 1 é 1. Então se eu tenho o raio da circunferência, que é 5, por exemplo, eu tenho o lado que é 5. Ok, mas na hora da prova eu me esqueci, né? Não lembrei dessas relações. Então vamos entender como funciona e de onde saiu. Gente, aqui é um pouquinho complicado, mas vejam só. Se eu pegar o centro da circunferência, tá? Daqui até aqui eu tenho raio, né? E observe que essa medida aqui, gente, ó, essa medida aqui é a apótema do triângulo equilátero. E o meu raio, gente, são duas apótemas do triângulo equilátero, tá? Eu dobro, ou seja, daqui para cima eu tenho duas apótemas, né? Dividindo aqui o triângulo em três partes, né? O triângulo, a altura dele tem 3 apótemas. Uma das apótemas aqui somada com esse pedacinho aqui também é uma apótema, seria o raio da circunferência, beleza? Então lembrando que o apótema da circunferência qual é, gente? Lembra que L é igual a R raiz de 3 sobre 6. Nós temos que, digamos assim, voltar lá no triângulo equilátero para lembrar isso aqui. Então meu R igual a L raiz de 3, ó, desculpa, 2 vezes o L raiz de 3 sobre 6, tá? Daqui a gente isola o L, por exemplo, ó, eu quero isolar o L aqui, então vou passar esses 6 multiplicando lá, ó, fica assim, L igual a 6 vezes R, e esses dois númerozinhos dividindo, ó, aqui dá 3 em cima, né? Então fica L igual a R vezes 3 por raiz de 3, que agora eu vou racionalizar, né? Isso aqui dá 3, ó, raiz de 3 por raiz de 3 dá 3, que eu corto com esse 3. Então fica L igual a R raiz de 3, certo? Mas se vocês, digamos assim, não quiserem fazer essa dedução, memorizem essa formulazinha aqui. Aqui, gente, o que eu tenho aqui é o seguinte: o meu raio da circunferência é exatamente a metade da diagonal. Gente, observe que a diagonal do quadrado é a distância entre esses dois vértices aqui. E o raio, então, é a metade da diagonal, né? Ou seja, a diagonal sobre 2. Como a diagonal é L raiz de 2, se eu dividir por 2, eu isolando o L aqui, gente, eu tenho 2 R's dividido por raiz de 2, eu passo esse 2 multiplicando, o raiz de 2 que está dividindo, que está multiplicando, passa dividindo, e agora eu racionalizo aqui, ó. Aqui embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, que eu corto com esse 2. Então fica L igual a R raiz de 2. Vejam como é fácil chegar nessa ideia aqui. Aqui no hexágono é a mais fácil, tá? Porque aqui eu tenho o centro, ó. Então se eu traçar do centro até esse vértice aqui, eu tenho o raio da circunferência. Mas observem que um hexágono regular
tem 6 triângulos equiláteros, ou seja, se aqui é L, aqui também vai ser L. Opa, L igual a R, então não preciso nem fazer cálculo nenhum. L igual a R e eu chego nessa minha estrutura aqui. Então esse raiz de 1 foi só para ajudar na memorização, começando do triângulo, partindo do quadrado e do hexágono. Se eu lembrar isso aqui fica fácil, né? L igual a R raiz, coloco 3, 2, 1 e já era, já decorei a ideia ali. Nós vimos as figuras que estão no interior, inscrita e interior, né? Que estão dentro. Agora nós vamos colocar as figuras fora da circunferência, circunscritas. Beleza, então agora nós vamos colocar então fora, ou seja, circunscrito, o nosso famoso triângulo equilátero com 3 lados iguais. Gente, observem bem o desenho e notem que esse raio aqui, ó, é a terça parte dessa altura aqui, ó, né? O raio é a terça parte da altura. Mas como a altura, a terça parte da altura própria é a apótema, né? A altura é L igual a R raiz de 3 sobre 2. Se eu dividir, então, essa altura aqui por 3, eu vou ter a apótema do nosso triângulo. Vejam que a apótema do triângulo eu já sei, L igual a L raiz de 3 sobre 6. Ou seja, R vai ser igual a L raiz de 3 sobre 6. Né? Aqui é o dobro e aqui é a metade. Gente, obviamente agora é só isolar, né? L igual a R vezes 6 por raiz de 3, que eu racionalizo aqui, ó, né? Então isso aqui dá 3, 6 por 3 dá 2, L igual a 2R raiz de 3. Tá? Então aqui eu não tenho escapatória, eu não tenho uma regrinha para ajudar vocês aqui. Tá? Mas é basicamente isso aí, tá, gente? Eu vou fazer sempre o cálculo baseado no que eu tenho aqui de medida. Então, divido essa altura em 3 partes. Essa altura, então, a terça parte será o raio, né? Então, a altura seria 3 raios, né? A altura seriam 3 raios. Ou seja, o raio seria a terça parte aqui dessa altura, que é a própria apótema, né? E a apótema é igual a L raiz de 3 sobre 6. Então, eu vou passar o 6 multiplicando e isolar o L aqui, tá? Gente, facilzinho, né? 6 R's por raiz de 3, multiplico racionalizando aqui, corto e já era. Agora aqui, gente, ó, eu tenho o seguinte, ó. Observe que essa aqui é fácil. O meu L, isso aqui é um quadrado, né? Está no centro aqui, ó, da circunferência. Se eu traçar até aqui, né, até aqui embaixo, eu vou ter exatamente o quê? O raio. Então, se eu dobrar aqui essa distância, eu vou ter outro raio em cima, ou seja, um lado igual a 2 raios. Então, essa aqui é facilzinho de a gente memorizar. Essa aqui, gente, seria o seguinte. Aqui no centro, ó, o raio não vai ser exatamente o quê? Vai ser isso aqui. Isso aqui é o raio. Mas observe que para relacionar com o lado do hexágono, que tem 6 lados iguais, né? Eu teria que fazer isso aqui, ó, gente. Eu traço aqui nos vértices, eu vou ter um triângulo equilátero. Mas observe que o raio vai ser a própria altura do meu triângulo equilátero. Então, se o raio é a própria altura do triângulo equilátero, o raio é L raiz de 3 sobre 2. Tá? Isolando aqui, se vocês quiserem chegar numa relação melhor, 2R por raiz de 3, eu racionalizo. Fica então L igual a 2R, digamos assim, 2R raiz de 3 por 3. Tá, gente? Ficou maior ainda do que a gente jogar aqui. Tá? Bem, gente, agora treinem, coloquem essas figuras no papel e tentem repetir isso aqui. Geometria plana e espacial é muito forte dentro de qualquer prova de vestibular ou Enem, tá? Até a próxima!